Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um MesaCast do Mercado e Perspectivas, o programa que reúne lideranças que ditam tendências e mobilizam o mercado. Lembrando que esta é uma produção da FEComércio São Paulo. E o nosso bate-papo de hoje é com uma líder da Pernambucanas, uma marca profundamente enraizada no cotidiano dos brasileiros. Vamos conhecer um pouco mais como a empresa tem incorporado práticas sustentáveis e de impacto positivo nos seus processos. Está comigo hoje a Lívia Lopes, que é Head de Impacto Positivo, ESG e Business Partner. Seja muito bem-vinda, Lívia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu quem agradeço, Camila. O prazer é todo meu. Eu vou começar fazendo minha autodescrição para as pessoas que são cegas e estão aqui vendo o programa. Sou uma mulher branca, de pele clara, tenho cabelos que chama vira-lata caramelo, na geração Brasil, um pouco Parecido louro. com o meu. Tô vestindo uma roupa preta e um sorriso no rosto imenso de estar aqui com a que FEComércio ótimo. falando com você sobre esse tema tão importante para a gente. Prazer pra gente, viu? Eu queria falar um pouco sobre a história da Pernambucanas. Como eu falei, é uma marca muito presente no dia a dia dos brasileiros, né? São 115 anos de história, 489 lojas, mais de 11 mil funcionários. E o mundo mudou muito nos últimos tempos, né? A gente teve pandemia, vivemos numa era de emergência climática. Como que a marca se reinventou com tudo isso? Quais processos foram criados, tendo em vista a sustentabilidade e o impacto positivo? Nossa, dá pra gente ficar falando aqui 5 horas, né? Tem temática aí, quando a gente fala, né, dos aspectos ambientais, dos aspectos sociais e de governança para todo o tempo, né? Mas 115 anos carrega em si já a força da resistência, né? Você imagina, a Pernambucanas é uma marca que já passou, de fato, por guerras, por processos, por negócios, por mudança de cruzeiro, cruzado. E você vê, Camila, que tem uma perspectiva muito legal, que é a da resiliência. Sim. Acho que o varejo no Brasil mudou de uma forma muito urgente, né? Não só após a pandemia, mas o modelo de consumir, mas o modelo do querer consumir, né? Do querer entrar numa loja. E eu acho que a Pernambucana se consolida através dessa relação que ela tem, sobretudo com os clientes. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sempre tem uma premissa que é falar sobre o planeta, né? Então, a gente tem uma emergência de o planeta acabar, de o planeta findar, mas a gente traz uma curiosidade, porque o planeta ele existe há 4 bilhões de anos. Quando a gente fala de 4 bilhões de anos, a humanidade existe há 200 mil, né? Se a gente for fazer uma conta e contar esses 4 bilhões em 24 horas, a humanidade representa 3 segundos do fim da meia-noite desse movimento que o planeta existe. Uma gotinha d'água, né, no oceano. É isso. E o que fica é que a gente entende que sustentabilidade é muito sobre pessoas. Então, a gente precisa ter planeta para que essa humanidade precisa sobreviver, que precisa ter comprar, que precisa ter EBITDA, que precisa ter varejo. Então, a gente tem determinado muito um modelo de negócio que chama inclusão produtiva. E eu acho que esse é um grande diferencial que a gente traz na companhia. O que é isso, né? Quando a gente olha para os aspectos de ESG, e aí eu vou contar aqui 3 grandes linhas, a primeira delas é sobre pessoas, a segunda delas é sobre o mercado e a cadeia da moda, né? Quando a gente fala da relação com os fornecedores, da devida diligência, do que é uma agenda de direitos humanos para os nossos fornecedores. E a gente tem os aspectos de emergência climática, porque a gente precisa olhar para isso também, né? Então, hoje a gente fala que essas 3 letrinhas se tornam um pensamento sistêmico, não dá mais, eles são correlatos, né? Não dá mais para a gente falar de humanidade, de planeta e de negócio sem estar tudo dentro de uma conta única, que é a gente precisa sobreviver os próximos 30 anos. E para sobreviver, tem uma frase de Luz Gama, né, que foi um abolicionista super importante, que ele conta, né, que igualdade só existe justiça quando as pessoas forem livres. E livres existem muitos aspectos de liberdade, né? A liberdade do nosso colaborador, por exemplo, ter ascensão de carreira. Pernambucanas tem uma maneira muito linda de estar encontrando o dia a dia da nossa família, das pessoas. A gente está nas lojas, a gente está na rua, né? 70% das nossas lojas estão nas ruas. Então, a gente se encontra com a população que a gente contrata. Os nossos clientes são nossos colaboradores.
E aí a gente tem uma regra, quando a gente olha, por exemplo, para a gestão de diversidade, em que a inclusão produtiva ela surge a partir dessa premissa de que eu trago uma pessoa do primeiro emprego, que está tendo a primeira relação com um negócio e que ela precisa evoluir a carreira dela dentro de um modelo de propósito ali também, né? Então, hoje, para você ser um gerente, por exemplo, na Pernambucanas, você precisa ter sido forjado ali. A gente não contrata nenhum gerente hoje em nenhuma das nossas 490 lojas que não seja uma cria, criado em casa. Só que hoje a gente fala disso com a grande mudança de ponteiro de diversidade que a gente consegue encontrar. Porque, veja, se a gente contrata mulheres, se a gente é um reflexo da sociedade de uma população em que a maioria é mulher, em que a maioria é pessoas negras, é evidente que quando a gente olha para um ponteiro de desenvolvimento de pessoas, a gente olha também essa mudança desse aspecto desses grupos geralmente minorizados que se tornam maioria de liderança aqui na nossa companhia, né? Acho que esse, olhando para o negócio de diversidade, é um dos grandes motivos de orgulho que a gente tem. O outro aspecto é o da cadeia produtiva, né? Então, como que a gente vive hoje, principalmente com essas plataformas que têm chegado aí, né, dominando o mercado do varejo de moda, acho que, sobretudo, a gente tem um compromisso com a cadeia e com a rastreabilidade da nossa cadeia. Então, hoje, 100% dos fornecedores que atuam conosco, eles são certificados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, da BVTEX, né? Então, tanto o nosso fornecedor quanto o fornecedor do nosso fornecedor, ele tem ali sua cadeia auditada para garantir que seja uma entrega livre de trabalho escravo, que tenha todos os processos trabalhistas ouvidos ali dentro do negócio, os aspectos ambientais e legais que a gente precisa conduzir. Então, são certas coisas que são inegociáveis para a gente, né? É óbvio que isso olha para uma qualidade do produto que a gente tem certeza que o cliente, quando chega na ponta, não imagina o que tem por trás, né? Quem olhou para a cadeia, quem viu, quem mapeou todo esse processo. Você sabe quem fez a sua roupa, de onde ela vem. Então, se você olha a nossa etiqueta hoje, você vai ter lá o CNPJ do fornecedor que produziu para a gente aquela peça. Você pode procurar mais sobre ele. Eu acho que o aspecto da transparência faz a gente chegar também num patamar de mercado diferente, sabe, Camila? Ai, que incrível. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da transparência, mas, como você disse, é um setor que ainda enfrenta muitos desafios também, né? Vocês têm essa história, trilharam esse caminho, modificaram os processos, mas o setor, em geral, ainda enfrenta também desafios ligados à cadeia de produção, baixa vida útil, greenwashing, dificuldade no rastreamento de matérias-primas, né, de fornecimento sustentável. E como que vocês enfrentam esses desafios do setor mesmo, como Pernambucanas? Eu acho que a gente tem um grande desafio, né, de separar a indústria têxtil do varejo de uma maneira geral, né? A gente tem trabalhado cada vez mais um modelo de negócio que a gente chama de pensamento sistêmico. E uma coisa a gente tem certeza, a gente não vai conseguir mudar o ponteiro social se a gente fizer isso sozinho. Então, não adianta a Pernambucanas trabalhar dentro de um modelo de negócio que olhe para processos de descarbonização da matéria-prima se a gente não consegue apoiar o nosso fornecedor que está produzindo a nossa peça na base. A gente não consegue olhar, por exemplo, a plantação de algodão que vem na produção de uma peça ou do próprio poliéster, né, que a gente fala tanto dele, mas é petróleo que a gente está extraindo para poder produzir nossa roupa. Então, o cuidado muito grande com a rastreabilidade dessa cadeia, ele se faz muito preciso, né, Camila? Então, hoje, por exemplo, a gente tem movimentos como o Sou de Algodão, que olham para a rastreabilidade da plantação de algodão até chegar na ponta, da avaliação de ciclo de vida que a gente tem, né? Os processos de economia circular dentro da peça. Então, como que a gente consegue entender, por exemplo, a possibilidade de um jeans se tornar jeans novamente, trazer a gestão de desfibragem, de novos processos, da gente conseguir entender que se a gente não for atrás de novas produções de matérias-primas, os nossos compromissos, muitas vezes, eles atrelados ao carbono, né? Quando a gente olha o nosso inventário de carbono, existem 3 grandes escopos de atuação que a gente monitora dentro do nosso inventário. E quando a gente olha o escopo 3, que é onde tem mesmo a cadeia de fornecimento e a nossa peça, é onde está o nosso maior desafio de descarbonização. Então, não adianta nada a gente comprar crédito de carbono, produzir novas emissões, se a gente não for lá conversar com o nosso fornecedor, novas soluções, novos processos, novos conhecimentos
para este negócio, né? Então, a gente tem evoluído e pensado muito em pesquisa. Então, a solução, ela vai ser uma solução de um pensamento sistêmico, ela não vai acontecer sozinha, e o investimento em pesquisa está sendo essencial para a gente conduzir e produzir essa mudança de ponteiro também. Né? Sistêmico porque envolve todos os processos mesmo, né? Criados. Todos. Então, você olha desde a produção do fornecedor, né, desde a cadeia da extração de matéria-prima até o movimento da pós-venda do nosso cliente. Então, hoje a gente já tem milhares de pesquisas, por exemplo, quando a gente olha a avaliação de ciclo de vida de uma peça jeans. Você olha, puxa, onde está o grande vetor de impacto ambiental de uma calça jeans? Muitas pessoas falam da lavagem, da água, do processo, mas efetivamente, se você passa a calça jeans durante 30 anos, o nosso consumidor, ele emite muito mais emissão de carbono, por exemplo, do que a cadeia produtiva. Isso dentro de uma pesquisa que eu posso compartilhar com vocês também. Ninguém nem depois. faz nem ideia disso, Não né? faz ideia. E como fazer essas informações chegarem ao consumidor com transparência? Esse é o nosso maior desafio, viu, Camila? Principalmente para o poder de compra, né? Mas eu acredito muito nessa nova geração que está em busca desses novos conhecimentos. Então, hoje, o cliente que quiser entrar numa loja da Pernambucanas para entender mais sobre esses processos que a gente atua, seja a Moda Converso, seja o Fashion Revolution, né? Que a gente trabalha e atua de forma bastante contundente ali para entender a transparência da cadeia. Essa geração vem buscando muito isso, né? E as empresas que não se forjarem a ter essas informações e a contarem essa história vão ficar para trás de alguma forma. Sim, até falando no Fashion Revolution, tem alguns números que você trouxe, né? Que segundo o Índice de Transparência da Moda Brasil, né? Realizado pelo Fashion Revolution, no âmbito Brasil, pôde-se observar que algumas das marcas fizeram avanços, né, importantes em relação à transparência na agenda sustentável, mas a grande maioria ainda é pouco transparente em relação aos seus impactos, né? Isso é algo alarmante. Então, a transparência é bem importante. Como, né, divulgar essa agenda verde? Vocês têm trabalhado também nesse aspecto? É muito maravilhoso você falar isso, Camila, porque esse índice, né, é um motivo de orgulho da cadeia. Então, quando a gente olha para o varejo, para a indústria têxtil, hoje são pouquíssimas empresas que conseguem esse monitoramento, né, de uma organização da sociedade civil como a Fashion Revolution. Não sei se todo mundo sabe, mas a Fashion Revolution vem, né, de um motivo de grande atenção depois da queda do edifício Rana Plaza, onde mais de 1.000 pessoas morreram por conta da produção, né? E ela vem mostrando e incentivando as empresas a trazerem a transparência dos seus processos. Então, hoje a Pernambucana está entre as 12 maiores pontuações dentro dessa pesquisa que analisa aí mais de 60 marcas, que vai olhar muito sobre o processo de governança. Então, como é que você gere, como é que você olha quais são as políticas e processos, políticas que vão desde entendimento de como que você usa a modalidade de animais dentro da cadeia produtiva, até a processos sistêmicos mesmo. Então, como que você monitora o fornecedor do seu fornecedor, como você garante a rastreabilidade do produto. E hoje a gente tem uma evolução muito grande porque a gente consegue, de fato, entender quais são esses indicadores e é uma ferramenta de mobilidade para a gente conseguir mudar também a estratégia, né, seja ela de negociar com o fornecedor, de como é que a gente chega o produto na loja, de chamar e convidar o nosso próprio fornecedor a ter uma atitude diferente, porque é muito fácil punir, né? Então, você imagina, você chega numa auditoria, tem um processo não conforme, mas como é que a gente consegue dar um tempo de reabilitação, ensinar novas práticas, porque isso traz um viés econômico muito atrativo também, né? Redução de carbono é sobre redução de dinheiro de uma forma muito empírica. Buscar novas formas de eficiência energética, buscar novas formas de equilibrar, por exemplo, o caminhão. Hoje a gente usa uma metodologia de redução de um caminhão que chama BIM, que chama Baú Intercambiável Móvel. Todo mundo fica muito à disposição do caminhão elétrico, por exemplo, para uma possível logística. Mas o que mais a gente pode trazer no mercado que gera uma eficiência de carbono? Então, esse caminhão, por exemplo, que transporta aí para quase essas 500 lojas que a gente tem, ele tem baús que eles podem serem deixados ali, né, dentro de processos diretos, eles não precisam ir e vir, então ele fica acoplado dentro da cidade, da loja que a gente está
inserida, e ele volta também lotado, né, dentro de um processo de cambagem que a gente fala, otimizando o espaço e economizando muito as Então, tem viagens, impacto grande. né? Super, super importante. Então, trazer essas soluções para dentro do negócio, entender como a gente busca o cuidado de contar essa história para o cliente, de contar essa história para a sociedade, de entender os modelos que atuam de fato e que mudam de fato esse ponteiro é super importante. Imagine só, neste momento você está frente a frente com mais de 1,5 milhão de empresas, gerando em torno de 10 milhões de empregos e respondendo por cerca de 30% do PIB paulista e 10% do PIB brasileiro. Somos mais de 130 sindicatos distribuídos por todo o estado. Contamos com consultores, pesquisadores, influenciadores e especialistas de referência no mercado, com empresários que, organizados em conselhos e comitês temáticos, definem os caminhos do setor por meio das nossas ações de advocacy e de orientação prática para quem quer crescer. FEComércio São Paulo e sindicatos filiados representam muito para você. Bom, então agora a gente vai falar também sobre um assunto que é muito atual, que é a tecnologia, né? Como que a empresa está usando a tecnologia e a inovação para alcançar suas metas sustentáveis e de impacto positivo, Lívia? Muito legal, Camila. Eu acho que uma das coisas que a gente olha mesmo para essa nova geração que está trazendo tecnologia para a gente, que está ensinando a gente inteligência artificial, que está ensinando para nós novos modelos de liderança, de compra, de consumo. A gente tem olhado muito para eles, né? Então, surge no ano passado um programa muito bacana que a gente desenvolveu junto com o Instituto Focus, que se chama Design Vision. Então, o Design Vision vem de um movimento muito importante da gente entender o que a sociedade e a nova geração está pensando sobre moda. Eles falam muito sobre o que tange a necessidade do colaborador e do cliente se pertencerem e se encontrarem através das peças. Então, a gente cria, junto com o Instituto Focus, um programa em que estilistas são mentorados por grandes personalidades do mundo da moda do Brasil, como o Alexandre Herkovitch, Walter Rodrigues, a Hanna Negreiros. E eles têm ali uma experiência única de aulas e de entendimento de como eles conseguem, de fato, atuar na moda, mas olhando para o varejo, né, para esse modelo de negócio, onde ele vai encontrar muitos desafios. O varejo, ele olha, parece muito simples a gente produzir uma nova coleção, né, mas o que tem por trás de todas essas estratégias são gigantescas. Então, eles tinham um desafio, por exemplo, de usar tecidos que seriam descartados para produzir uma coleção cápsula para pernambucanas, e esse era o grande prêmio desse reality show, né? E através disso, o Gabriel da Silva foi o estilista vencedor. Ele traz um conceito de uma moda decolonial, de uma moda olhando para a periferia, de uma moda que ele encontra na casa dele. Ele fala, né, dentro do processo, ele mora numa comunidade em Brasilândia, então ele falava, eu quero que as pessoas que pegam ônibus comigo, que fazem barba comigo, que produzem conteúdo comigo, porque ele também é um grande influenciador, que eles pudessem usar as roupas que eu gostaria, que fossem confortáveis e diversas formas. Então, a gente deu essa liberdade de criação. O Gabriel acaba criando uma coleção cápsula para a gente e olhando o desafio da inovação que é a economia circular. Então, através de um produto que seria descartado, ele consegue revisitar novos processos, novos modelos, usar a criatividade dele e entregar essa decolonialidade que a gente chama, né, dentro das lojas. Então, é um jeito da gente conquistar essa nova geração que chega inconformada, que chega buscando novos modelos de negócio e fazendo cada vez mais essa proximidade acontecer de fato entre cliente, entre colaborador, entre sociedade, entre diversidade, entre sustentabilidade, dentro dessa movimentação única aí que a gente consegue promover. E inspirar novos modelos até dentro da marca, né? Sem dúvida. É inspiração pura e o cliente responde a isso, né? Ele quer se ver ali naquela peça que ele compra, ele quer produzir
Ele quer perguntar, né, por quê, aonde, quando. E eu acho que trazer esses movimentos que olham para a sociedade, que confrontam mesmo o perfil do nosso cliente, eu acho que vale super a pena, né? Com certeza. E, Lívia, eu queria falar agora um pouco sobre os processos internos ligados à ESG. Queria que você contasse quais são as principais iniciativas da Pernambucanas para promover a inclusão produtiva e diversidade dentro da empresa. Você chegou a falar um pouco, né, dos gerentes, de como eles são contratados, da história deles, mas qual que é o perfil dos funcionários? Como que essa questão é trabalhada dentro da empresa? A Pernambucanas é um retrato da sociedade, né, Camila? Então, quando a gente olha os nossos números, a gente tem, né, 55% de pessoas negras hoje declaradas no nosso quadro, a gente tem mais de 70% do quadro composto por mulheres, e quando a gente olha a liderança da companhia, ela é um reflexo do que a gente acredita num processo formativo. Então, a gente usa uma pirâmide, né, que a gente usa mesmo de desenvolvimento de pessoas, em que a gente acredita que a liderança, ela precisa vir a partir de dentro, né? O nosso colaborador, ele precisa ser líder de si para conseguir trazer um desenvolvimento de carreira, por exemplo, que faz ele de fato, ser incluído produtivamente na sociedade. Então, uma das coisas que a gente tem lá de muito, muito forte, além desse processo de contratação que reflete o grupo do nosso país, é a aceleração das carreiras através da certeza do desenvolvimento. Então, a gente tem hoje o modelo de negócio, né, e de academia, seja ela dentro da nossa academia do conhecimento ou para processos internos, seja na elevação do nível educacional também. Então, a gente pensou, poxa, se a gente quer de fato tornar os nossos colaboradores líderes e desenvolvê-los, a gente precisa trazer possibilidades e acessos, por exemplo, ao ensino superior. Então, hoje a gente tem faculdades, parcerias com faculdades, em que o colaborador paga uma parcela super mínima mesmo, descontada dentro ali do contra-cheque, e ele pode ter acesso a mais de 15 cursos diferentes, e isso tem feito a gente evoluir o nível de educação mesmo, nível MEC, dentro das nossas relações também, né? E aí, uma outra coisa muito legal que a gente tem são os grupos de afinidade, que a gente pode falar sobre os grupos minorizados dentro da companhia. Então, eu evoluo, eu cresço, eu desenvolvo. Então, hoje a gente vê muito metas de ESG atrelada à diversidade, de cargos de liderança, e quanto isso é difícil, né? Hoje a gente tem na alta liderança um COMEX inteiro, 50% mulheres e 50% homens. Quando a gente fala disso há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, a gente parecia muito utopista, né? Quando a gente olha para esse negócio. Mas quando faz um reparo histórico mesmo, na prática, né? Exato. E eu acho que olhar para a reparação histórica, ela não é simplesmente deixar fluir, né? Então, a gente precisa se cobrar, a gente precisa entender quais são as formas de equidade, e é isso que a gente tem usado muito, né? A forma da diversidade, a gente acredita, mas quando a gente fala de diversidade vazia, ela vai ficar ali, e ela às vezes fica num processo não inclusivo, num processo de exclusão. Porque se eu tô lá, né, quando a gente chega e eu sou o único diferente, eu não me sinto parte. Então, o pertencimento está sendo uma parte muito importante para a companhia, como que além de desenvolver, de trazer diversidade, de trazer equidade, de trazer inclusão, eu faço com que o meu colaborador se sinta pertencente a esse universo, que ele é bem-vindo, que ele pode ser do jeito que ele é, que ele pode ser convidado a olhar para a carreira dele de todas as formas, né? E essa cultura toda, essa filosofia, né, o ESG colocado em prática, ele também traz vantagem competitiva? Com certeza, de forma absoluta. No nosso último censo, para você ter uma noção, Camila, a gente fez um censo de diversidade recente para entender o nosso diagnóstico, para entender de fato quem que era a nossa população, um censo 100% anônimo para que eles se sentissem livres de poder contar quem são, de falar tudo o que ele queria, e a gente teve 94% de respondentes dentro desse censo, em que 92% disseram que se sentem, que gostam de trabalhar na Pernambucanas e se sentem seguros para estar lá. Então, quando a gente olha, por exemplo, a contratação de pessoas trans, que hoje a gente tem quase 300 pessoas trans que trabalham conosco, onde a empregabilidade da pessoa trans no Brasil não passa de 1%. A gente tem um
uma virada de chave de vantagem competitiva de mercado, por exemplo, para esses tantos públicos de uma forma muito, muito grande, né? Muito vitoriosa. Então, existe um movimento também, né, da sociedade agora que está chegando, essa geração Z, que chama Quiet Ambition, né? Essa ambição silenciosa que vem buscando um novo propósito para a carreira, inclusive. Quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de pertencimento, a gente olha para essa geração que está cansada de olhar para o executivo e falar, puxa, mas olha só, com crise de ansiedade, trabalhando 15 horas por dia, entregando resultado à base de não ir nas escolas das crianças. E todas essas inquietações estão sendo trazidas nessa geração, né, que tem essa ambição de falar, olha, eu não quero isso. Eu não quero estar nesse lugar. Então, como que a gente promove um espaço em que essa pessoa se sinta pertencente é um desafio incrível que a gente precisa enfrentar agora e é a certeza de que a gente não vai ter escapatória, a gente vai precisar fazer, né? E agora, olhando para o futuro, quais são os próximos passos da Pernambucanas em termos de impacto positivo? Você já falou agora um pouquinho, mas para a gente finalizar, concluir, quais são os próximos passos em relação ao impacto positivo e à sustentabilidade? Eu acho que a gente não tem tempo mais, né, para não ter passo e para não dar passos largos aí, Camila. Eu acho que a moda está em transição e a gente é um agente de transformação, né, dessa moda e dessa transição. Então, hoje a gente ficou muito feliz. Recentemente, a gente acabou de publicar o nosso inventário de gases de emissão, então, onde a gente ganhou o selo prata da GHG Protocol, em que a gente inventariou 100%, por exemplo, das nossas emissões. Eu acho que a gente tem um desafio de negócio, que é olhar cada vez mais para as mudanças climáticas. A gente está vendo tudo o que está acontecendo e a gente sabe que isso vem de uma usabilidade absurda. Então, o nosso investimento ele precisa ser genuíno e precisa existir um esforço hercúleo para que a gente consiga incluir as questões ambientais, sociais e de governança de uma forma una, né? Quando a gente olha para o processo de negócio, né, a saída ela vai precisar ser cognitiva. Então, cada vez mais a gente vai precisar estar mais conectado com essa sociedade, com esse modo de fazer negócio, com o que a gente fala do pensamento sistêmico. Então, como eu converso com o meu fornecedor e com o meu cliente dessa forma direta. E eu acho que a Pernambucanas não vai conseguir fazer isso sem pesquisa, sem desenvolvimento e sem segurar ali na mão da indústria, né? Propor novas políticas públicas. A gente sabe que a emergência climática é uma causa hoje muito importante e a gente precisa de novas construções de modelo, de políticas, de negócios que juntos a gente vai fazer a diferença. Eu acho que a FEComércio tem um papel fundamental nisso, dentro dessa disputa, né? Hoje a gente tem um conselho de sustentabilidade em que a gente atua de forma bastante importante, trazendo pautas de políticas públicas que precisam ser criadas. Então, eu já tive o prazer de estar ali discutindo e criando diversas políticas que seriam necessárias para a gente conseguir trazer esse movimento de reduções, seja ele de emissão, olhando para resíduo, olhando para economia circular. Eu acho que é uma perspectiva de que não dá mais para a gente esperar o governo, esperar uma política também para poder fazer alguma coisa, né? Então, quanto mais a gente se unir, entender que esse é o papel, é um caminho sem volta, eu acho que vão ter inúmeros movimentos que vão ser muito preciosos para a gente, né? Ban Ki-moon, o presidente das Nações Unidas, né? Ele tem uma frase que eu adoro, que ele fala que nós somos a última geração a se dar conta dos problemas da humanidade, mas a gente é a primeira geração que, de fato, pode fazer algo por ela também. Então, as empresas estão olhando para isso, algo que a gente não falava 10 anos atrás, a gente está falando, e eu acredito que a Pernambucanas tem um papel fundamental para sobreviver aí próximos 115 anos, como a gente já sobreviveu, com muita inovação, trazendo novas ideias aí para o que a gente precisa, para o nosso cliente, para o nosso colaborador. Com certeza. Com essa mensagem a gente finaliza. Muito obrigada, viu, por essa conversa, por todas as inspirações. Quem está nos assistindo, nos ouvindo, com certeza sai dessa conversa com um novo olhar, uma nova perspectiva sobre um futuro melhor, né? O impacto positivo do varejo. Muito obrigada, viu? Imagina, eu quem agradeço. Foi um prazer estar aqui. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima.